Bom dia, meu irmão e minha irmã. Mais um dia que nós temos o prazer de desfrutarmos juntos do amor de Deus. Não é desfrutarmos de uma nova religião, desfrutarmos da palavra do pastor do Ministério Sal da Terra, é desfrutarmos das verdades contidas na palavra de Deus. E eu falo sempre o que está escrito ali em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das, talvez, eu considero uma das mais importantes conquistas de Jesus naquela cruz, foi o que? A liberdade que ele reconquistou para você e para mim. Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles perderam essa liberdade, eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram tirados do paraíso, foi tirado deles também o que? A liberdade, o livre acesso, o poder, o ir e o vir livremente, o acesso a Deus, o falar com Deus, o acesso à sua alma, à sua carne, o dominar todas as situações. Mas quando Jesus naquela cruz, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Paulo disse ali em Romanos capítulo 6, se eu não estiver enganado, não, capítulo 8, ele fala que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Jesus, meu irmão, ele veio aqui para, de graça e pela graça, ou seja, sem preço e sem merecimento, conceder a você e a mim esse tempo novo, esse tempo de liberdade, esse tempo de paz. Mas como o próprio apóstolo Paulo disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E o que eu tenho aprendido nesses últimos dias, que eu tenho comentado ali na igreja com os irmãos, sabe o que é? É que eu tenho ficado assim estarrecido de como as pessoas têm se envolvido com a religião, com as doutrinas de uma igreja, com as tradições impostas, né, pelo homem, por um líder, e se envolvido cada dia menos com a palavra de Deus. Se envolve cada dia mais com a tradição da religião A, B, X ou Y, e se envolve cada dia menos com a palavra de Deus. E não é a religião que liberta, muito pelo contrário, a religião nos prende. A palavra religião vem da palavra religare, que significa religar-se ou ligar-se novamente. A religião, ela tenta ligar o homem a Deus, mas a religião não tem condições de ligar o homem a Deus, porque quem me liga a Deus, quem me liga ao Pai é o Filho, quem me liga a Deus é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse ali em João 14,6. Meu irmão, às vezes você me ouvindo falar assim, parece então que eu sou o único certo, que o sal da terra é o único que acha que está certo, e todo mundo está errado. Não é isso que eu estou te dizendo, não. As igrejas, eu amo as igrejas, eu amo a liderança, eu amo aqueles que têm pregado a palavra de Deus, mas o que eu quero falar com você é que eu quero que você ande mais, que você seja mais livre, cada dia mais, cada vez mais. Eu não quero que você fique dependendo de um homem, dependendo de mim. Lá na igreja todo mundo sabe disso. Eu não quero que ninguém fique dependendo de mim, eu não quero ser muleta para ninguém. Eu quero ser exemplo para aquelas vidas. Eu quero ser como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu quero levar as pessoas para a liberdade. Eu não quero levar as pessoas para o cativeiro. Eu não quero levar as pessoas para uma religiosidade. Eu não quero levar as pessoas para um conjunto de normas e doutrinas e rituais. Eu quero que você, assim como eu tenho buscado, eu quero que você busque a sua liberdade. E a liberdade está contida em Jesus, a liberdade está inserida na palavra dele. E como eu disse, quando eu conheço essa verdade, quando eu pratico essa verdade, não tem como eu ser preso, não tem como eu ser limitado. Esses dias Deus falou algo comigo muito interessante a respeito de limite. Eu recebi uma carta do banco falando que o meu crédito, o meu limite tinha sido aumentado. Né? Até não sei quanto que era, mas vamos dizer assim, eu tinha um limite de 20 mil reais e o limite agora foi para 25 mil reais. E ali estava falando o quê? Pelo tempo de convivência, tempo de relacionamento com o banco, pelo tempo de, os investimentos que são feitos, o seu limite
Senhor Marcelo, passou de 20 para 25 mil, não lembro qual o valor exato. E ali eu falei assim, nossa, mas eu não quero usar um limite, eu não quero usar o limite do homem, eu não quero usar o limite do banco. Mas Deus começou a me ensinar uma outra coisa que eu quero falar com você nesse dia. Deus começou a falar assim, Marcelo, o banco, ele tem interesse que você estoure os seus limites para você entrar no recurso dele. Então é aquilo, vamos supor que eu tenha um saldo de 10 mil reais e de repente eu preciso de um valor de 15 mil. Então eu uso os meus 10 mil e entro nos 5 mil do banco. Eu uso 5 mil reais de um recurso, de uma condição que o banco está me oferecendo. Mas esse recurso ele tem um preço. Esse recurso ele tem um preço, ele tem um juro e ele não é pouco não. Eu falei, Deus, mas eu não quero isso. Ele falou assim, Marcelo, deixa eu te explicar o que eu quero que você entenda a respeito disso. Ele falou assim, o banco quer que você use, que você entre no recurso dele, no limite dele, que você estoure o seu limite e entre no limite dele, porque ele quer receber de você. E ele falou assim para mim, Marcelo, eu quero que você rompa com o seu limite para você entrar no meu limite. Eu quero que você rompa com os seus limites para que você entre na minha condição, nos meus recursos. O banco quer que você entre para você pagar. Marcelo, eu quero que você entre porque eu já paguei. Eu quero que você entre porque já foi feito isso na cruz para você, Marcelo. Eu quero que você entre nos meus limites, nas minhas condições, nos meus recursos, porque foi para isso que eu vim nessa terra. Eu vim para te dar vida eterna, eu vim para te salvar. Mas eu vim também para que você tenha uma vida abundante nessa terra. Marcelo, não seja limitado, não permita viver-se limitado. De maneira alguma, entre no recurso do homem. Mas, de todas as formas, meu filho, entre nos meus recursos, entre na minha herança, entre nas minhas condições que eu conquistei, naquela cruz por você. Meu irmão, Jesus está te chamando para esse lugar. Jesus está te convidando para viver essa vida. Jesus está te convidando para quê? Para que você rompa com as suas velhas estruturas, para que você rompa com os seus pré-conceitos, para que você rompa com aquilo que é o natural, para que você tenha o privilégio de entrar no sobrenatural. Amém, meu irmão? Qual é esse limite que Deus quer que você entre? Às vezes, a tua capacidade de perdoar é desse tamanho assim, a minha também é. Esses dias Deus falou algo para mim assim, falou assim, Marcelo, sabe por que às vezes você tem dificuldade em perdoar uma pessoa? Que às vezes você tem dificuldade em falar assim, em liberar perdão para aquela pessoa que nem mesmo veio te pedir perdão? Ele falou assim, porque você tem dependido do teu limite. Você tem dependido da tua condição de perdoar, do teu tesouro em perdoar, dos teus investimentos em perdoar. Eu não quero que você dependa de você só, Marcelo. Eu quero que você dependa de mim. Em vez de você ficar tentando perdoar as pessoas com o teu perdão, com o teu estoque de perdão, que é pequeno, limitado, perdoe com o meu perdão, que é ilimitado. Vai na minha condição, vai no meu recurso, vai no meu limite, Marcelo, porque eu sou ilimitado. O que está escrito lá em Mateus, capítulo 19, se eu não estiver enganado? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Às vezes você chegou no seu limite, daqui para lá não dá conta mais, daqui para lá não tem condições mais. Então, entre no limite de Deus, porque tudo já foi feito, tudo já foi pago. Às vezes você está limitado numa enfermidade. Extrapole na tua enfermidade e entre no limite de Deus. O limite de Deus tem cura. Talvez você já procurou cura, já procurou solução em tudo quanto é lugar e não encontrou. Entra no limite de Deus, entra no recurso de Deus, entra na condição de Deus. Pastor, funciona? Meu irmão, como funciona? Como funciona? Esses dias eu tive que entrar na condição de Deus por causa de um perdão. E como foi bênção na minha vida isso, ter rompido com a minha estrutura, com o meu jeito, e ter chegado e falar, não, eu não tenho mais perdão para dar? O Marcelo não tem perdão para dar? Não, mas eu sei quem tem perdão para dar. Eu conheço um Deus que tem perdão para dar. Deixa eu te contar algo que Deus me lembrou um dia desse. Um dia que Ele estava me ensinando essa questão do limite. Você sabia como é que um elefante de circo, ele é domesticado?
Aquele elefante que sei lá quantas toneladas que pesa, que tem uma força gigantesca, que nenhum homem é capaz de domar uma fera daquela. Ele, quando ele nasce, um elefantezinho petitinho, filhotinho, um elefante bebê, aquele elefantinho, eles colocam uma corrente ou uma corda bem grossa no pé dele, bate uma estaca no chão e deixa essa corda aí com uns 2, 3 metros e amarra no pé dele, e ele vai andando, de repente, tum, trava. Bem, aqui é o meu limite. Aí ele volta um pouquinho e tenta andar para o outro lado. Aí aquele também passa a ser o limite dele. E aí ele chega num ponto, ele vai crescendo, a corda vai engrossando, e ele vai entendendo que ele tem um limite. Ele vai entendendo que ele pode dar apenas 5, 6 passos, e ele para. E ele anda para o outro lado, ele dá 5, 6 passos, e ele também para. E aquilo ali às vezes vai até ferindo a perna dele, vai marcando a perna dele, e ele chega numa condição, a mente dele fica tão limitada, ele aprende tanto que ele vive uma vida limitada, que ele tem um território limitado, que chega num ponto que eles começam a colocar uma corda bem fina. A corda, em vez de ficar mais grossa, ela vai ficando mais fina. E aí o que acontece? A corda, basta apenas um toquezinho. Quanto maior ele fica, mais fina a corda vai ficando. Quanto mais força ele vai adquirindo, menos força a corda vai fazendo na perna dele. Sabe por quê? Ele já está acostumado a andar só naquele território ali. Então basta um toquezinho daquela corda, opa, eu já sei que esse é o limite. Eu não vou nem tentar porque eu vou me machucar. Eu não vou nem forçar a romper, porque lá atrás eu já tentei e não deu certo. Lá atrás eu já tentei romper com esse limite e eu não consegui. Meu irmão, será que você já não está vivendo assim? Será que a religiosidade não está fazendo assim com a sua vida? Chega um ponto que o elefante, ele não precisa nem de corda mais. Chega um ponto que a minha vida, a tua vida, nós estamos tão envolvidos, tão emaranhados na religião. Pastor, eu não estou entendendo direito o que você está querendo dizer. Daqui um minutinho você vai entender claramente. Nós estamos tão emaranhados na religiosidade, cheio de doutrina, cheio que não pode, isso é pecado, isso é aquilo, isso é isso, aquela religião externa, aquela aparência de religiosidade. Nós estamos tão envolvidos com isso que você não quer, você tem uma força de um elefante. Você foi feito, criado por Deus, você que já entregou sua vida para Jesus, aceitou a morte e a ressurreição dele, você nasceu de novo, você tem direito a viver como um filho de Deus. Você tem direito a viver uma vida ilimitada, não uma vida desregrada, não uma vida desordenada, mas você tem direito a viver uma vida ilimitada, ilimitada por homens, por doutrinas e tradições, limitada única e exclusivamente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus e não pela religião de uma igreja, não pela religião imposta pelo homem. E é isso que eu quero falar com você. Eu vou entrar agora logo após o intervalo, nós vamos entrar junto nesse texto. Num texto aqui que Deus me mostrou. E o meu desejo, a minha oração, é que você rompa com esses limites impostos pelos homens e pela religião. Amém?